Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero te convidar para a nossa aula de número 42 da obra O Livro dos Médiuns. Como eu sempre digo, obra basilar para a compreensão dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos espirituais. Bom, já dando início à nossa videoaula, né? Estamos aqui na segunda parte, capítulo 4, que se chama Teoria das Manifestações, né? Teoria das Manifestações Físicas. E começaremos hoje no item 77, no qual Kardec escreve o seguinte: assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o espírito quem o pega, o empurra e o ergue como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido ou energia, combinado com o do médium, e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Gente, aqui, claro, o escrito do Kardec me incomoda, na verdade, essa parte quando ele fala que o objeto fica momentaneamente vivificado. O objeto não fica vivo, gente. Não há. Aí é uma talvez uma visão um pouco romantizada do próprio Kardec, né? O objeto ele não fica vivo, ele segue o movimento, a direção e o sentido, né, do movimento que a força causa. Que fique bem claro aqui, é o perispírito. A explicação de tudo está no perispírito. Só que aqui é uma combinação, como Kardec está nos explicando aqui, é uma combinação do perispírito do próprio espírito, que está querendo, por exemplo, mover um objeto, com o perispírito do médium. Então há essa combinação de energias do perispírito do espírito com o perispírito do médium, que faz o objeto mover-se, flutuar, levitar, que seja arremessar-se, mas não é que o objeto esteja vivo, né? É só a maneira de dizer, mas que fique bem claro, né? Kardec não quis dizer que o objeto ganha vida, nem tudo que aliás, tantas e tantas coisas na natureza se movem e nem por isso são dotadas de vida, né? Os ponteiros de um relógio se movem, mas ele não é vivo, né? O pêndulo, né, ainda de um relógio pendular, ele se move e ele não tem vida, né? Uma pedra se deslocando, uma pedra que cai, não tem vida, e por aí vai. Acho que vocês entenderam claramente, todos nós entendemos o que Kardec quis dizer com vivificado, quis dizer com essa força impulsionante que faz o objeto ganhar movimento livre. Bom, e continuando, né, no item 77, o item 77 são dois parágrafos, eu tinha terminado o primeiro. O segundo parágrafo contém o seguinte: uma vez que o fluido vital, né, energia vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, de novo, não é, o corpo inerte não pode ter vida de maneira nenhuma, tá, gente? Que o perispírito, olha só, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital, olha só que interessante, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida ao seu corpo por intermédio do perispírito, e ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Olha que interessante. Agora, se no lugar de uma mesa se talha uma estátua de madeira e se age sobre essa estátua como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial.
tem-se dito as mesas falantes e poder-se-ia também dizer as estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos, até agora sem solução, que alegorias e efeitos misteriosos não explica. E aqui Kardec lembra bem, alegorias. É claro que uma estátua dotada de movimento, ela não é viva, né? Aliás, nos dias de hoje, né, Kardec está falando isso em meados do século, aliás, Kardec escreveu, né, essas linhas em meados do século XIX, 1862, 64, por aí vai. Imagina hoje nós temos robôs, né? Robôs animados, inclusive, por inteligência artificial, robôs que executam atividades, que dançam, que fazem movimentos que imitam o do corpo humano, mas nem de longe vai se admitir que aquele robô, que aquela máquina tem vida. Ela não tem vida no sentido que se dá à vida. Mas a ressalva que Kardec faz, a questão do perispírito, é muito interessante. Perispírito é realmente esse campo de energia, perispírito é realmente essa força impressionante, essa energia que gera o campo mórfico, que gerencia as atividades metabólicas do nosso corpo, que gerencia os impulsos que vêm do espírito e chegam ao nosso corpo e vice-versa, que os receptores, os neuroreceptores do nosso corpo recebem, e é através do perispírito que chega até o espírito. Muito interessante, como eu já falei, há muito que se estudar sobre o perispírito. Bom, muito interessante mesmo, né? Bom, no item 78, né, vamos para o item 78 agora, Kardec nos explica o seguinte: os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos desde logo que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso prova uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida, e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. De fato, e é muito interessante porque Kardec agora fala da lei da gravidade, que na época não era conhecida por inteiro, com certeza. Os trabalhos de Isaac Newton era conhecido, claro, mas não se conhecia ainda a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, que nos desdobrou, que nos explicou de maneira completa a teoria da relatividade como uma teoria geométrica do espaço. Kardec nem ninguém dessa época conhecia esse detalhe. Porque, como Kardec lembrou aqui, né, os negadores, né, os que negam, os incrédulos, dizem que um móvel, por exemplo, uma mesa, um objeto, não pode erguer-se sem um ponto de apoio. Aí eu pergunto, aliás, nessa época, né, Kardec poderia ter perguntado, e qual é o ponto de apoio da Lua? A Lua está apoiada aonde? A Terra, o planeta Terra inteiro, está apoiado aonde? Está flutuando no espaço, está apoiada sobre o quê? O Sol, Júpiter, Saturno, o colosso Júpiter, né, estão apoiados em quê? A Via Láctea inteira, uma galáxia com bilhões e bilhões de sóis, né, de estrelas, está apoiada aonde? Está flutuando ali no espaço, né? A teoria da relatividade, que explica a natureza da relatividade, né? Claro que eu não vou expor isso aqui, não está muito além do nível desse curso, mas ela mostra que o espaço, que a gravidade, na verdade, é uma propriedade geométrica do espaço, e isso não é simples de entender, e claro, na época Kardec, nem nenhum cientista da época tinha a menor ideia disso. E Kardec usou um princípio interessantíssimo, né? Contra fatos não há argumento, de fato.
mesmo para os incrédulos, né, da época, que diziam não é possível isso acontecer, né, mas aconteceu e acontece nos dias de hoje também. É como a história, eu me lembrei agora, é a história do voo da abelha, né? A geometria da asa da abelha de uma forma tal que ela não deveria voar. A asa da abelha ela é totalmente anti-aerodinâmica e, no entanto, a abelha voa. E aí? Contra fatos não existem argumentos. Bom, Kardec nos explicou isso de maneira maravilhosa. Continuando, né? E aí outra coisa interessante, como Kardec diz aqui, né? Ó, não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. De fato, a teoria da gravitação de Einstein, né, que é a teoria da relatividade geral, não era conhecida na época. Continuando, né, no item 78, acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles, precisamente porque foi dada pelos espíritos que tiraram sua roupa terrestre, em lugar de se pôr, espíritos que a têm ainda e que se sentam na academia, né? Muito interessante, né? Ou seja, a resposta foi dada por espíritos que estão desprovidos do corpo físico, que possuem, portanto, uma visão além, né? De tal sorte que se o espírito de Arago, vivo, tivesse apresentado essa lei, a teriam aceito de olhos fechados, mas dada pelo espírito de Arago morto, é uma utopia. E por que isso? Interessante, né? É a crença, é o materialismo, de certa forma, né? Você só acredita naquilo que provém do corpo, do espírito dotado de um corpo. Nós não podemos esquecer, nenhum de nós, que o espírito é um ser inteligente, que tem consciência, que tem ideias e que pode exibir as suas ideias, tais quais nós que possuímos corpos também o fazemos, e o valor é o mesmo. E dependendo do espírito, né, se ele tiver o conhecimento necessário, o valor do que ele diz é maior ainda. Enfim, porque creem que, estando o Arago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-la desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo abstração por um instante da teoria da animação factícia. A teoria da animação factícia. Muito interessante mesmo. Bom, como essa teoria, o desdobramento dela é enorme, né? É enorme, e para o vídeo não ficar excessivamente longo, vamos então encerrar por aqui, tá? A gente encerra por aqui, tá muito bom, estão muito bons esses dois itens, né, 77 e 78, para os nossos estudos e reflexões. Na próxima aula, na próxima semana, nós veremos então esse ensaio, né, sobre a teoria da animação factícia. O que é isso? O que Kardec quis dizer sobre isso? Cenas dos próximos capítulos. Então foi essa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é fundamental. Tchau, até a nossa próxima videoaula.